A Marinha dos Estados Unidos está prestes a se transformar na Força Aérea dos Estados Unidos. Os porta-aviões estão prestes a se tornar aeronaves, assim como os aviões que decolam deles. Esses porta-aviões voariam pelos céus em vez dos mares. Porém, pela mesma razão, para projetar o poder da Marinha dos Estados Unidos nos tons mais brilhantes, por mais incomum que seja o conceito de um porta-aviões voador, não é um projeto novo e, na verdade, existe desde a época das guerras mundiais. Agora, graças ao advento da tecnologia, receberam uma atenção renovada e os Estados Unidos, mais uma vez, miram porta-aviões revolucionários. O fato de os porta-aviões voadores estarem ganhando destaque neste momento pode ser atribuído em grande parte ao domínio total dos porta-aviões dos Estados Unidos baseados no mar. De fato, 25% dos porta-aviões do mundo pertencem para os Estados Unidos e seu espaço total de convés é mais que o dobro de todas as outras nações juntas. Além disso, os membros da classe principal USS Ford são muito mais letais do que qualquer outro porta-aviões na história, e as seguintes características demonstram isso: energia nuclear. Os reatores nucleares são os motores mais avançados criados para uso em energia hidráulica. Como resultado, o porta-aviões só precisaria ser reabastecido uma vez durante toda a sua vida operacional de 50 anos. Esses motores fazem uso da natureza eterna da energia nuclear, o que significa que o USS Ford pode operar por 25 anos seguidos sem reabastecer e atingir uma velocidade máxima de cerca de 55 quilômetros. O super porta-aviões pode acessar todos os países do planeta, pronto para fazer visitas amistosas com os aliados e causar estragos nos inimigos. Novos sensores e sistemas de processamento. O USS Ford possui os últimos sensores, processadores e armas necessários em um porta-aviões para manter o equilíbrio entre inteligência e letalidade. Ao contrário de praticamente todos os outros porta-aviões do mundo, o USS Ford possui um único sistema para busca de horizonte e volume, na forma de um radar multifuncional SD de 4 bandas X e S, com varredura eletrônica ativa, permanecendo como o sistema de radar mais avançado dos Estados Unidos, com versatilidade suficiente para lidar com vigilância, controle de tráfego aéreo, comunicações de mísseis e detecção de alvos a quilômetros de distância, aeronaves de combate super avançadas e veículos aéreos não tripulados. Até 75 aeronaves de combate e veículos aéreos não tripulados podem chamar o USS Ford de lar, incluindo o queridinho da Marinha, o F-30 e 5 Lightning II, desenvolvido no programa Joint Strike Fighter, cujo programa de desenvolvimento continua sendo o mais caro do Pentágono até hoje, com um custo informado de 400 bilhões de dólares. O resultado desse programa caro é um caça que realmente pode fazer de tudo: apoio aéreo próximo, decolagem e aterrissagem verticais, e muito mais, consolidando-o como o moderno caça da Marinha e de todos os outros departamentos militares. Isso é até que o caça da sexta geração, o FIs, assuma o centro do palco, é claro. E quando isso acontecer, o USS Ford já estará equipado com as tecnologias necessárias para acomodá-lo, lançá-lo e recuperá-lo. Tudo isso e muito mais se combinam para tornar os Estados Unidos invencíveis nos mares, e uma versão aerotransportada deles poderia tornar os Estados Unidos invencíveis nos céus. Esse continua sendo o objetivo final, e muitos programas foram criados para alcançá-lo. Programas de transporte aéreo, embora os conceitos de porta-aviões voadores reais possam não ser tão dramáticos quanto o fictício Helicarrier da Marvel Shield, são a coisa mais próxima que foi feita nos últimos 100 anos. Voltar tanto no tempo significa saudar as aeronaves. Já em 1917, experimentos foram feitos com aviões pendurados sob aeronaves chamadas de microcasas. Esses aviões suspensos estavam lá principalmente para defender as aeronaves. No entanto, à medida que essas aeronaves se tornaram obsoletas, diferentes programas de porta-aviões tornaram-se únicos por direito próprio. Porta-aviões Boeing 747 na década de 70, a Força Aérea dos Estados Unidos experimentou a ideia de transformar um de seus grandes aviões em um porta-aviões voador cheio de casas parasitas, que poderiam ser implantadas e até recuperadas no ar. Entre os candidatos para esse papel estavam o Lockheed Galaxy e o Boeing 747. A Boeing levaria a melhor ao apontar corretamente em sua proposta que o 747 oferecia alcance e
resistência superiores ao voar com uma carga útil completa de impressionantes 400 toneladas. Portanto, o 747 poderia transportar até 10 microcasas de uma vez. A Boeing projetaria e construiria especialmente as microcasas para que fossem pequenas o suficiente para serem alojadas dentro do 747, juntamente com um dispositivo que permitiria que o avião grande transportasse as casas a uma longa distância, as deixasse cair onde fosse necessário para lutar, recuperasse-as novamente e as recarregasse se necessário. No entanto, algumas incertezas surgiriam, desde o alcance de combustível até a proteção das microcasas da Boeing contra ameaças avançadas que se supunha que enfrentariam. Em última análise, a proposta nunca saiu da página de relatório da Boeing, mas o relatório sugeriu que, apesar dos desafios, o conceito, embora provavelmente caro, era tecnicamente viável. Lockheed CL-1200 e um movido a energia nuclear, mantendo-se fiel à sua natureza de empurrar os limites, a Lockheed Martin decidiu ir com um porta-aviões voador do tamanho de um porta-aviões tradicional. Este avião porta-aviões pesaria literalmente 5.000 toneladas e seria tão alto quanto um prédio de 14 andares. Para fazer voar uma estrutura tão massiva, o design incluía uma envergadura de 340 metros, com uma fuselagem de 170 metros de comprimento. Este enorme avião teria uma tripulação de 845 pessoas. Seria capaz de implantar 22 casas polivalentes, manter uma baía de hangar para reparos, mas provavelmente também custaria bilhões de dólares e exigiria muitas horas de trabalho para produção e manutenção. Isso deve ter contribuído para o fato de o avião nunca ter passado da fase de proposta, mas seu conceito até hoje permanece como uma anomalia histórica que continua inspirando uma atenção renovada em todo o mundo. B-36 Peacemaker, o bombardeiro estratégico B-36 Peacemaker, era outro avião destinado a ser aprimorado para transportar microcasas para lançamento. Suas asas de 70 metros eclipsariam até mesmo as do Boeing B-50 e dois Stratofortress e consolidariam o B-36 como um dos aviões mais imponentes que já voaram. Seu peso atinge a incrível marca de 190 toneladas quando totalmente carregado com combustível e até 40 toneladas de armas. Apesar de todos esses feitos, o B-36 nunca voaria em uma missão operacional, já que foi projetado para dar para os Estados Unidos a capacidade de bombardear eficientemente Berlim desde que a Segunda Guerra Mundial já teria terminado quando estivesse pronto. No entanto, seu enorme tamanho e alcance levaram a Força Aérea a considerar seu uso como porta-aviões voador, mas isso também não se concretizaria, já que a chegada do reabastecimento de combustível no ar aumentou drasticamente o alcance operacional de todas as variedades de aeronaves e, em última análise, minou a importância do alcance do B-36 Peacemaker. C-130 Hércules, longe das tentativas da década de 1900, os Estados Unidos têm procurado recentemente um novo programa de porta-aviões desde 2015. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos, DARPA, tem investigado a possibilidade de usar um avião de carga Lockheed C-130 Hércules modificado para implantar e apoiar os veículos aéreos não tripulados, Gremlins X-61. Como microcasas para cumprir suas missões, esses Gremlins são recuperados usando um método patenteado de recuperação de ar que envolve um receptáculo tipo funil e uma técnica de acoplamento. Atualmente, testes estão sendo realizados no campo de testes de Deckwood, com a International Response fornecendo o C-130 Hércules em janeiro de 2022. Em um desses testes, a DARPA lançou com sucesso um Gremlin X-60 e um a partir do C-130 Hércules. Se o teste obtiver a aprovação, permitirá que os Estados Unidos implantem drones de outras embarcações, enquanto ainda estão fora das defesas aéreas inimigas, permitindo que os drones continuem e enfrentem os alvos antes de retornar ao espaço aéreo ao redor da nave nodriza para serem recapturados e levados para casa para serviço ou reparos.
No entanto, os testes não são totalmente positivos, pois, apesar de um teste ter mostrado que o drone poderia ser implantado pelo C-130, o drone foi destruído após 1h30 de voo devido a uma falha no paraquedas. No entanto, é provável que seja uma solução fácil que será evitada em testes posteriores. Com esse contratempo fora do caminho, o programa continuaria conforme planejado, facilitaria o surgimento de outros programas semelhantes e, em última análise, concederia para os Estados Unidos o poder de super porta-aviões nos céus para complementar uma frota já poderosa de porta-aviões. O vídeo fica por aqui. Obrigado por assistir.